Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95, nas diversas plataformas, é um prazer estar aqui novamente. O nosso tema de hoje tem um nome interessante, mas tem um sobrenome já preocupante, né? Miocardia alcoólica, o que é isso? Miocardiopatia alcoólica. Aliás, miocardiopatia alcoólica, né? Tem um nome interessante no começo, depois já dá um certo susto, né, Marcos? A miocardiopatia alcoólica é uma forma de miocardiopatia dilatada que é adquirida ao longo da vida pelo consumo exagerado e prolongado de álcool. Aí a próxima pergunta é, então, o que é miocardiopatia dilatada? Se é uma miocardiopatia dilatada que é causada pelo consumo exagerado de álcool, então o que é miocardiopatia dilatada? A miocardiopatia é uma doença que lesiona, que envolve diretamente o músculo cardíaco, que é o miocárdio. Por isso que ela recebe esse nome de miocardiopatia. E ela resulta, especificamente, esse tipo de miocardiopatia, ele resulta em um aumento do tamanho do coração, por isso que se chama de dilatada. Então, é uma doença que agride diretamente o coração, resulta num aumento do tamanho do coração, e nesse caso, ela é provocada, ela não é genética, você não nasceu com ela, ela é provocada pelo consumo exagerado de álcool. É comum essa doença? Marcos, dentre como é que a gente chama? Dentre as insuficiências cardíacas, a gente tem uma estimativa de em torno de 4 a 40% das insuficiências, porque essa miocardiopatia dilatada, ela é, na verdade, uma forma de insuficiência cardíaca. Então, dentre as insuficiências cardíacas, a gente tem aí em torno de 4 a 40%, segundo os estudos, é uma variação grande, mas isso é devido mais ao fato de que muitas vezes os critérios diagnósticos são diferentes e as populações são diferentes. Por exemplo, se você vai pegar num determinado país onde o consumo de álcool ele é mais regulado, alguns países, por exemplo, no Oriente Médio, o consumo de álcool é proibido. Então, você vai ter, esperado que você tenha uma menor incidência de miocardiopatia e prevalência de miocardiopatia alcoólica. Em outros locais, onde culturalmente o acesso e o consumo de álcool são mais exagerados, é esperado que você tenha um maior número. Então, os estudos eles apontam esses dados, entre 4% e 40% aproximadamente das insuficiências cardíacas, como um todo. Não é entre 4% e 40% da população, é das pessoas que têm insuficiência cardíaca, de 4% a 40% aproximadamente são causadas por esse consumo exagerado de álcool. Ele afeta igualmente os homens e as mulheres, e a idade em que mais ocorre, que mais costuma ocorrer, segundo os estudos que observam o padrão da doença, é em torno dos 45 aos 60 anos. Então é uma idade ali mediana, né? Os adultos medianos já chegando próximo da idade dos idosos. É mais ou menos isso. Qual é a quantidade de álcool que pode produzir a doença? Marcos, existe uma coisa que a gente chama de... Eu acho que a gente já falou aqui, inclusive, em conversas anteriores. Existe uma coisa chamada curva J do consumo de álcool. O que é essa curva J? Na verdade, é uma curva em que você coloca no eixo vertical, você coloca o consumo de álcool, e no eixo horizontal você coloca no eixo vertical você coloca o risco de morte, e no eixo horizontal você coloca o consumo de álcool. O que acontece? As pessoas que não têm nenhum consumo de álcool, que são abstêmias, como a gente chama, elas têm um risco específico devido a outras causas, né? É da natureza da pessoa. Quando você passa a fazer um consumo que é chamado consumo moderado de álcool, e aí existe um valor específico para isso, tem um estudo chamado estudo ARIC, que acompanhou durante 80 meses, daí mais de 5 anos, né? Acompanhou cerca de 140 mil pacientes, esse estudo. E ele observou o seguinte: dos homens desse estudo que consumiam uma dose de bebida alcoólica por dia, isso equivaleria a quanto? A 14 gramas de álcool. E 14 gramas de álcool equivaleria a quanto? Eu fiz as contas em casa antes de trazer para cá. 300 ml aproximadamente de cerveja, ou seja, uma latinha de cerveja, dá para arredondar, né? Uma latinha de cerveja, uma long neck, ou então 35 ml de uma bebida destilada. Arredondando, daria uma dose de bebida destilada que é em torno de 50. Ou ainda uma taça de vinho. Então,
Os homens que, desse estudo, com mais de 140 mil pessoas, os homens que consumiam, em média, uma dose de álcool por dia, eles tiveram mais vida, eles viveram mais do que aquelas pessoas que não consumiam nenhum tipo de álcool. Então, dentro dessa curva que a gente está fazendo, desse gráfico que a gente está fazendo, da mortalidade do consumo de álcool, então você tem uma chance de um risco de morte menor do que aqueles que não consomem nada. E, então, isso faz uma primeira queda inicial, que é o desenho do J. A partir desse valor, se você consome mais do que isso, segundo esse estudo, então você já começa a ter um aumento da taxa do risco de morte em função do consumo de álcool, e aí a perninha do J sobe, e aí ela sobe e dispara para cima mesmo. Então, qual é a quantidade de álcool que você precisa consumir para poder provocar essa doença? Na verdade, para a definição da doença, é preciso que você tenha um consumo específico. A maioria dos estudos, eles classificam isso como sendo em torno de 80 gramas de álcool aproximadamente por dia durante pelo menos 5 anos. Isso dá uma quantidade de, vamos lá, aproximadamente 1.600 ml de cerveja, para a gente ter mais ou menos uma noção. Não é tanta coisa assim. Você tomar 2 garrafas de cerveja e meia, e se você faz isso durante 5 anos seguidos, todos os dias, isso já pode induzir a doença, a miocardiopatia alcoólica. Então, essa quantidade, ela é a quantidade que é utilizada para dar o diagnóstico da doença. Mas, de uma forma geral, existe essa curva J, em que a gente sabe que se você consumir uma dose, só esses 14 gramas de álcool, você está se beneficiando. Mas se você consome mais do que isso, você já pode sofrer os danos do consumo de álcool, e não apenas no coração, em diversos outros órgãos do corpo. Outra pergunta: algum tipo de bebida é mais prejudicial do que outro? Não, Marcos, não tem nenhum tipo específico de bebida que seja mais prejudicial e nenhum tipo de bebida que seja também mais benéfico. A gente fala-se muito sobre as propriedades do vinho, porque tem uma substância com propriedades antioxidantes, que é o resveratrol, e uma série de outras substâncias incluídas dentro do vinho. Então, utiliza-se isso como forma de divulgação. Não, mas se você tomar vinho, pode. Se você tomar aquela determinada bebida, pode, porque é uma bebida que faz bem. Descobriu que essa é boa para esse grupo de pessoas. Não existe isso. A gente está falando aqui da propriedade de lesão, de agredir o coração do álcool. Então, se você consome álcool, ele vai agredir o seu coração e você vai sofrer as consequências disso. Então, não tem nenhuma bebida em particular que seja mais agressiva, do mesmo jeito que não tem uma bebida em particular que seja menos agressiva. O que importa é a quantidade de álcool que você bebe, que vai interferir no quanto o álcool vai afetar e agredir o coração. Como é que o álcool agride o coração? Existem teorias sobre como é que o álcool ele provoca essa agressão no coração. As mais aceitas atualmente envolvem uma lesão direta. O álcool vai lá no órgão, no coração, e dentro da célula, que é uma célula muscular, ela gera o que a gente chama de estresse oxidativo. Ela gera radicais livres. Acho que todo mundo já ouviu falar dos tais dos radicais livres, que são substâncias danosas ao nosso corpo e que podem provocar um mau funcionamento das células, e em alguns casos podem levar inclusive à morte daquelas células no local. E a teoria mais aceita é de que o álcool ele pode provocar esse estresse oxidativo, aumentando a produção de radicais livres dentro do músculo do coração. Existem outras teorias também, como por exemplo de aumento de um sistema que a gente chama de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Você ativa localmente esse sistema dentro do coração e acaba induzindo a morte das células, e essas células, como as células do coração não são repostas, diferente, por exemplo, do fígado, que ele consegue repor essas células, o estômago, ele consegue repor as células, elas se reproduzem, se dividem, conseguem substituir células que são mortas. No coração você não consegue ter isso. E aí, à medida que as células do coração vão morrendo, você vai tendo uma deformação do coração, formação de uma cicatriz dentro do coração, que a gente chama de fibrose, e isso gera o que a gente chama de remodelamento
desnivelamento e a dilatação. E aí o coração aumenta de tamanho e começa a prejudicar a sua função, que é a de bombear o sangue para o nosso corpo. Além disso, ele pode alterar o metabolismo dentro do coração, favorecendo o que a gente chama de catabolismo, que é a degradação das proteínas, em vez da construção dessas proteínas. Tudo isso também vai resultar lá no final em morte celular. E o que a pessoa sente nesse caso? Marcos, os sintomas da miocardiopatia alcoólica, geralmente eles são o que a gente chama de insidiosos, eles são lentinhos, eles vão se desenvolvendo. Você não dorme bem e acorda no dia seguinte com miocardiopatia alcoólica. No geral, você vai percebendo ao longo de algumas semanas a meses que está com alguma coisa errada no seu corpo. Geralmente esses sintomas são assim. Algumas vezes é a exceção, você pode de fato ter quadros mais agudos. Você perceber ao longo de poucos dias que algo se instalou em você. E geralmente esses sintomas são sintomas semelhantes aos da insuficiência cardíaca que a gente já comentou algumas vezes aqui. Dispneia, que é a falta de ar, principalmente aos esforços. Dispneia paroxística noturna, que é você acordar à noite, no meio da noite, cansado, sufocado, tendo que se sentar da cama ou da rede para poder respirar bem. Ortopneia, que é a incapacidade de se deitar sem que você sinta cansaço, ou seja, você fica sentado. Assim que você se deita, você começa a sentir, depois de 1, 2 minutos, começa a sentir cansaço, você não aguenta ficar deitado, precisa se sentar novamente. E esses são sintomas de insuficiência cardíaca, de um modo geral, mas eles podem apontar, dentro de uma pessoa que consome álcool, eles podem apontar para a possibilidade de miocardiopatia alcoólica. Além disso, existem outros sintomas, como pressão convergente, que é a máxima muito próxima da mínima. Por exemplo, 12/10, 13/11, essa pressão muito próxima, muito juntinha uma da outra, ela pode indicar algumas alterações hemodinâmicas que podem estar presentes no paciente com miocardiopatia dilatada ou miocardiopatia alcoólica. Além disso, existem sintomas como, ou achados no exame físico, né, quando o paciente vai ao médico, como sopros, ausculta cardíaca com algumas alterações, alguns ruídos, como terceira bulha, e sintomas como inchaço nas pernas, edema de membros inferiores. Tudo isso pode acometer o paciente com miocardiopatia alcoólica. Doutor Wander, para quem está em casa e tem algum desses sintomas, como saber se é miocardiopatia alcoólica? Pronto, quem tem algum desses sintomas, esses sintomas que a gente descreveu, como a gente falou, são de insuficiência cardíaca. Dentro da insuficiência cardíaca, a gente precisa verificar qual é a origem dela. Existe uma quantidade enorme de causas para o paciente desenvolver insuficiência cardíaca e, consequentemente, esses sintomas que a gente comentou aí. Para você saber se isso que você está sentindo, que parece ser insuficiência cardíaca, se isso é miocardiopatia alcoólica, é preciso, para fechar o diagnóstico, que a gente preencha 3 critérios. O primeiro deles, e mais importante, é você ter o consumo de álcool. Não existe miocardiopatia alcoólica em quem não consome álcool. Então, é preciso que você tenha esse consumo e que ele precisa ser exagerado e prolongado. Daí aquele valor que a gente falou anteriormente com você. Em torno de 80 gramas de álcool por dia, por pelo menos 5 anos. Embora a maioria dos pacientes relatem consumo de 10 a 15 anos de álcool contínuo para que se desenvolva a miocardiopatia alcoólica. Além de você ter esse consumo, não quer dizer apenas que se você tem esse consumo e está sentindo esse sintoma, quer dizer que você já tem a miocardiopatia. Além disso, é preciso verificar mais outras 2 condições. Primeiro, você tem que fazer alguns exames complementares que mostrem que é uma insuficiência cardíaca e que é a insuficiência cardíaca do tipo dilatada, ou seja, que o coração ele realmente está com o tamanho crescido, com o tamanho grande e com a força diminuída, que é o que a gente chama de fração de ejeção reduzida. Se você tem isso, você preenche o segundo critério. E o terceiro, é preciso ter os 3, você precisa excluir outras causas que são mais comuns. Porque a gente falou aqui que acomete em torno de 4% a 40%, dependendo da população, da nação, acomete de 4% a 40% das insuficiências cardíacas. Isso quer dizer que de 60% a 96% dos pacientes com insuficiência cardíaca têm coração crescido por outras causas. Então, você precisa verificar as causas mais comuns. Essa não é a causa mais comum, felizmente. As causas mais comuns são hipertensão, doença das válvulas, principalmente válvula aórtica e válvula mitral, e doença coronariana, popular angina, infarto e artérias obstruídas, que no popular pegou como veias obstruídas,
que são causas muito mais frequentes. Você precisa ter certeza de que você não tem uma dessas condições, precisa ter o coração crescido e precisa ter o consumo exagerado de álcool. Se você tem essas três, aí você está fechando os critérios de insuficiência cardíaca por miocardiopatia alcoólica. Qual é o tratamento para quem tem miocardiopatia alcoólica? O tratamento é interessante. Primeiro, como é de se imaginar, né? Parar de beber. Parar de beber. O termo que é utilizado é interessante, Marcos. Chama atenção porque ele é forte. Você precisa de uma abstinência, preste atenção, você precisa de uma abstinência total e perpétua de álcool. Olha que coisa. Você precisa parar de beber completamente e pelo resto da sua vida. Porque existe um estudo que mostrou a possibilidade de recuperação parcial dos sintomas quando o paciente fica em abstinência, mas nenhum dos pacientes que continuou bebendo exageradamente recuperou a doença. Eles, inclusive, evoluem para a morte de uma forma muito mais acelerada, de uma forma muito mais grave, inclusive, do que alguns tipos de cânceres, inclusive. Então, ele tem uma mortalidade muito grande se você continua a se expor àquele fator que causou, que é a bebida. Então, a primeira medida e mais importante é você parar de beber completamente e pelo resto da vida. Abstinência total e perpétua. Nem um golinho, nada, absolutamente nada. Na verdade, o que é que os estudos mostram? Que se você tiver aquele consumo moderado, aquele consumo de 14 gramas de álcool, você poderia ter esse consumo liberado. Mas quem é que vai se sentir à vontade para liberar esse tipo de consumo em alguém que não teve essa moderação ao longo dos últimos 5, 10, 15 anos? Fica difícil a gente confiar em que a pessoa que não teve esse discernimento, esse raciocínio para ter uma moderação no consumo durante os últimos 15 anos, ele vai passar até agora que está doente. Então, em função disso, a recomendação padrão é você pedir para o paciente parar completamente de beber. Além disso, é preciso repor algumas vitaminas. É sabido que os pacientes que ingerem álcool nessas quantidades exageradas não se alimentam bem, né? E aí acabam tendo deficiências nutricionais, especialmente de vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico. E isso é preciso você repor. Vigiar alguns eletrólitos, como potássio e magnésio, para ter cuidado com o aparecimento de arritmias. E o tratamento da insuficiência cardíaca de um modo geral. Fazer uso de medicações que são usadas para tratar a insuficiência cardíaca. Aí, principalmente, inibidores da ECA, como captopril, enalapril, beta-bloqueadores, como caverdilol, metoprolol, e medicações como espironolactona, digoxina, são todas utilizadas no tratamento da insuficiência cardíaca para a maioria das causas de insuficiência cardíaca. E quem tem miocardiopatia alcoólica corre risco de morrer? Sim, a gente falou agorinha aqui que especialmente aqueles que têm o diagnóstico da doença, que sabem que tem a doença e que insistem no erro e continuam a beber. Alguns estudos prognósticos mostram que para essas pessoas que continuam a beber mesmo depois do diagnóstico da doença, ela é gravíssima, ela é pior do que alguns tipos de câncer já avançados. Para você ter uma noção, eu trouxe esses dados desses estudos. Os pacientes que descobrem a doença e param de beber, Marcos, somente 1% vai morrer em 5 anos. Ou seja, você descobriu que tem a doença, parou de beber, 99% estão vivos depois de 5 anos e 1% só morre. De 5 a 10 anos, você tem em torno de 15% das pessoas morrendo e 85% das pessoas sobrevivendo. Essa é a taxa para aqueles que descobrem e param de beber. Para aqueles que descobrem e continuam a beber, você tem já no primeiro ano 30% morrendo. Só 70% sobrevivem. Em 4 anos, metade desses pacientes já terão morrido. E em 5 anos, 70% dos pacientes já terão morrido. Só 30% sobrevive. Isso é taxa de câncer avançado metastático que você não consegue ter controle sobre a doença. Então, é uma doença grave, seríssima, principalmente se o paciente não colabora, não ajuda no tratamento com a abstenção, a abstinência do álcool. Então, é uma doença... Mas, ao mesmo tempo, se você olhar pela outra perspectiva, quando o paciente se ajuda, quando ele para de beber, você tem taxas de mortalidade muito menores e uma perspectiva de vida muito maior. Vamos parar com aquela ideia então de que a bebida faz bem. Ali Como a gente falou, ela faz bem dentro daquela curva J. Se você tem um consumo, se você é capaz de ter discernimento e saber o que é um consumo moderado e beber uma long neck de cerveja por dia, ou uma taça de vinho por dia, ou uma dose de fato, na verdade até menos do que uma dose, mas arredonde aí para uma dose de bebida destilada por dia, realmente não há problema. O problema é as pessoas não terem esse controle, esse autocontrole
e beber exageradamente. E isso resulta, de fato, bebida nesses níveis, 2 doses, 3, 4, 5 doses, elas já podem produzir efeitos danosos no corpo. Doutor Wander, tenho insônia e todos os dias tomo uma taça de vinho seco para dormir. Vai prejudicar meu coração e formar uma dependência? Não, a priori não, porque essa uma taça de vinho, ela está incluída dentro daquilo que a gente chama de consumo moderado. Se é de fato apenas uma taça, não tem problema. A gente já citou aqui, está dentro desse consumo em torno de 14, 15 gramas de álcool por dia, não é problema. Tem ouvido com a gente, Geraldo? Alô, bom dia? Bom dia. Opa, quem fala? Ivani. Oi, Ivani, você fala de onde, querida? Tenório, Paraíba. Tenório, Paraíba. Olha, um abraço pro pessoal do Tenório. Desculpa a demora, deixei você aí no telefone aí esperando, viu? Qual a pergunta, Ivani? Olha, eu queria fazer uma pergunta ao doutor. Olha, faz muitos anos, assim, mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a sentir uma agonia em cima do meu peito. Então eu fiz 2 exames em Caicó, aí o médico falou para mim que eu estava com trombo. Aí me encaminhou para Natal. Eu fiz um exame. É um tipo de um exame que é tipo uma endoscopia. Eles me deram calmante porque eu fiquei muito alterada na hora, subiu muito os batimentos. Aí eu fiz. Só que quando eu fui mostrar o resultado do exame, ele concluiu que eu tinha uma veia dilatada. Então ele disse que não tinha problema. Por isso eu não tinha problema não. Podia viver, eu não ia morrer desse problema. Mas só que eu nunca deixei de sentir agonia. Quando me dá é assim, uns 2 segundos, mas eu fico toda suada e fria. E o coração altera de um jeito que eu penso que vai parar. E eu nunca melhorei desse problema. Eu gostaria de saber do médico o que pode ser isso, esse problema dessa veia dilatada, que apenas ele disse, deu uma veia dilatada, mas não explicou se era de nascença ou se tinha adquirido durante a vida. Bom dia. Ok, Ivani, aí em Tenório, na Paraíba, e aí? Bom dia, dona Ivani. Obrigado pela pergunta. Eu tentei anotar algumas coisas aqui que a senhora descreveu. A senhora sentiu um mal-estar, uma agonia, fez um exame que detectou um trombo, depois foi a Natal, fez um outro exame por endoscopia, estou entendendo que é um ecocardiograma transesofágico, e mostrou que tinha essa veia dilatada. Infelizmente, quando eles deram o diagnóstico para a senhora, eles explicaram, mas explicaram de uma forma genérica. Esse termo, veia dilatada, ele pode significar uma série de coisas. Existem algumas doenças, o que a senhora perguntou a mim, que foi a pergunta última e a principal que eu estou entendendo, é se essa doença ela foi adquirida ao longo da vida ou se ela é genética. Para isso, a gente precisaria entender melhor qual é o diagnóstico específico que a senhora tem. Pela descrição que a senhora deu aqui, eu não seria capaz de dizer. Uma coisa eu sei, o trombo que foi diagnosticado na senhora, se ele foi confirmado, ele é adquirido. Ninguém nasce, né, normalmente com trombos formados dentro do coração. Então, se o diagnóstico de trombo que a senhora teve aqui em Caicó, ele foi confirmado nesse exame de Natal, é uma doença adquirida. Essa veia dilatada que a senhora descreveu é um diagnóstico genérico. A gente precisaria ter um diagnóstico mais específico que até pode ter sido dado e ele pode ter traduzido ali para a senhora como sendo uma veia dilatada, e a gente precisaria de maiores detalhes do que é especificamente a doença para saber se ela é adquirida ou é genética. Se for, por exemplo, uma veia cava superior esquerda persistente, é de fato uma doença adquirida. Se essa, é uma doença genética, você nasceu com ela, com a veia cava superior esquerda persistente, com o seio coronário dilatado, que é uma veia de fato dilatada, você também pode ter essa doença de nascença, ela pode ser congênita. Outras doenças, elas também são utilizadas no popular com esse diagnóstico de veia dilatada. Então, se isso daí se referiu, por exemplo, a uma doença nas artérias coronárias, um aneurisma das artérias coronárias, ou uma própria obstrução das artérias coronárias que provocou alguma anormalidade no batimento do coração,
Aí a gente dá, algumas vezes se dá esse diagnóstico dizendo para os pacientes que uma veia dilatou dentro do coração. Se o problema foi um problema nas coronárias, foi uma obstrução nas artérias coronárias, esse é um problema adquirido. A senhora adquiriu ele ao longo da vida. Então precisaria do diagnóstico específico para poder a gente ajudar a senhora a dizer se é adquirido ou é genético. Doutor Wander, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos. Até quinta. 7h48. Conversamos com o Dr. Wander Weyden, médico cardiologista, que volta na próxima quinta-feira aqui no nosso Panorama 95. Dr. Wander, ele está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone de contato 99422-3138, 99431-0681. Vou para o intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar ao vivo com a secretária de Saúde aqui do município de Caicó, Débora Costa, que participa já aqui do nosso Panorama 95.